A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou o evangelista. Opa, que história é essa? Já eu conto para você. Evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 10, onde nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. E a parábola de hoje é a parábola dos dois servos. E vamos entender que precisamos de uma vigilância espiritual. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Não se esquece que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Segue a gente nas nossas redes sociais. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e eu vou te contar essa história de evangelista em nome do Senhor Jesus. Pessoal, hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos adultos. Lição de número 10, hoje dia 9 de dezembro de 2018. E gente, eu quero contar uma bênção toda especial para vocês. Deus nos separou para o ministério de evangelista. Fomos consagrados perante a convenção estadual aqui da Bahia, a CEADEB, por indicação da nossa igreja, a ADVIC, por indicação também do nosso pastor presidente, e estamos aqui gratos a Deus por essa separação que só confirma esse ministério de servir a Deus pela palavra. E eu quero agradecer em primeiro lugar a minha igreja, em nome do Senhor Jesus, a igreja que eu faço parte, sirvo a Deus, em nome do Senhor, que Deus possa abençoar vocês. Hoje nós chegamos na lição de número 10, gente. E a lição de número 10 vai trabalhar um aspecto fundamental. Vai trabalhar sobre um assunto que é importante para o nosso crescimento espiritual. E que assunto é esse? O assunto da vigilância, da prudência em si. E é claro que vamos analisar a parábola dos dois servos. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos e eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Lembrando também que eu quero agradecer vocês que faz questão de deixar aí o seu comentário, incentivando a gente, assistindo a aula, dizendo de onde você está assistindo esse vídeo. Por favor, coloca aí, eu fico muito feliz. Tem muita gente aí de várias partes do mundo, de várias partes do nosso Brasil. Muito obrigado, meu povo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Olha, pessoal, estamos aqui exatamente para poder compartilhar a palavra de Deus com você. Não se esqueça de no início da sua ministração ler o texto bíblico. Não se esqueça de no início da sua ministração apresentar verdade prática, textual e observar os objetivos específicos para você não fugir do assunto da lição. Sua lição hoje possui 3 pontos, tá? Não se esqueça disso, porque os 3 pontos vão te dar um norte para aquilo que você vai estar pregando. Se você citar para o seu aluno, isso vai dinamizar muito a sua lição, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos nessa lição, essa lição vai tratar sobre a parábola dos dois servos e vale a pena fazer essa leitura em nome do Senhor Jesus. No texto bíblico em si, da leitura bíblica em classe, você vai perceber que nós estamos localizados no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25. Quando você lê o capítulo 24 e 25, você percebe que uma porta se abre. Um contexto em si é diferente aqui, demonstrado dentro do texto bíblico, ou seja, uma orientação de Jesus. Abre-se a porta para a escatologia, uma compreensão diferenciada. Cristo passa a revelar algo sobre o reino de Deus. Cristo também passa a revelar coisas e lições sobre a segunda vinda. E é muito importante compreendermos sobre isso aqui para ministrarmos em sala de aula. E dentro dessas ministrações, Cristo explica essa parábola dos dois servos, aquele que é fiel e aquele que não é. Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 14, Cristo inicia falando sobre o princípio das dores, sobre o surgimento de falsos profetas, sobre o surgimento de pessoas que não teriam amor ao próximo e também sobre o esfriamento do amor
daqueles que iriam segui-lo. Mateus capítulo 24, do 15 ao 28, ele segue falando sobre a grande tribulação. Ele explica para os discípulos sobre esse tema aqui dentro desse contexto em si que estamos analisando. Capítulo 24, versículo 29 ao 31, ele explica sobre a segunda vinda e esse arrebatamento que a igreja então aguarda. Para tanto, a partir de agora ele passa a explicar essa parábola e vamos entender ela a partir do primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. A interpretação da parábola dos dois servos é a parábola que nós vamos analisar nesse domingo para a glória de Deus. Esse ponto está dividido em 3 subtópicos que vamos detalhar aqui com você, subtópico a subtópico, de uma maneira que você possa compreender. O primeiro vai tratar sobre o seguinte argumento, interpretando essa parábola: o servo bom e fiel. Essa parábola é contada por Jesus com base no comportamento do servo bom e fiel e com base no comportamento daquele servo que não é fiel. O primeiro servo apresentado aqui na parábola em si é um servo que se dedica em realizar a vontade do seu Senhor. É um servo fiel e prudente, é zeloso, é cuidadoso, se dedica, dá o máximo de si para realizar a vontade do seu mestre. E a responsabilidade que ele recebe do seu Senhor não é de administrar a casa, e aqui a gente precisa ter isso em mente, mas é de cuidar, ser um mordomo, zeloso. Quem administra a casa, quem administra a igreja, quem é o dono da igreja ainda é Jesus. Ele não passou para ninguém a igreja é dele, ele comprou essa igreja pelo seu sangue. Mateus 24, 45 ao 47, esse servo, ele é fiel, prudente, tudo o que ele faz, ele presta conta ao seu Senhor. Esse servo aqui acaba sendo descrito como o cristão, acaba sendo descrito como eu e você. Nós que servimos a Deus, precisamos ser fiéis e prudentes, prestar conta de tudo aquilo que fazemos para o Senhor, exercer o nosso melhor, dar o melhor de si para o exercício da obra, para o crescimento, porque a obra é de Deus. Esse é o primeiro foco do primeiro subtópico. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento, ainda entendendo a interpretação dessa parábola. O segundo subtópico demonstra o papel do mau servo. Quem é o mau servo aqui dessa parábola? Vamos compreender. A parábola em si, ela não somente ilustra o perfil do servo fiel, mas ela acaba também descrevendo o perfil do servo que não é fiel. O servo que não é fiel, esse servo mau, ele é promovido pelo seu senhor. Mas na ausência do seu senhor, do dono da casa, do dono da obra, ele se comporta com tirania. Ele se comporta como superior aos demais servos. E ele acaba explorando os demais servos. Acaba se colocando como o papel de dono da casa. E esse aqui não é o aspecto que Cristo está querendo ensinar para os seus discípulos. Nós não somos dono da casa. Nós não somos donos da igreja, a igreja é dele, ele é o dono da obra. Versículo 49 diz que esse servo, contando com a ausência do seu senhor e a demora, ele se entrega à devassidão, ele se entrega à irresponsabilidade, ele faz aquilo que ele bem deseja. Versículo 48 do capítulo 24 diz que ele prefere se divertir, ele conta com a ausência do seu senhor, ele faz aquilo que ele quer. Não se preocupando com o trabalho, não se preocupando com o cuidado, não se preocupando com o serviço. E agindo dessa maneira, a própria Bíblia diz que este servo foi jogado para fora da casa, abandonado, jogado fora. Por quê? Porque ele não fez a vontade do seu Senhor, enquanto o primeiro servo, aquele que obedeceu, foi promovido. Esse aspecto aqui é fundamental. Tem muita gente que às vezes pensa que o Senhor vai tardar. Tem muita gente que pensa que é o dono da igreja em si, mas não é. Tem muita gente que pensa que o cargo vai colocar ele superior às outras pessoas. Gente, não se esqueça que o cargo é somente para o serviço da obra. Você se torna servo, você não sobe a escada, mas desce o degrau. Nós precisamos compreender que o nosso papel como cristãos é o papel de serviço.
é o papel de adorar a Deus, é o papel de exaltar o Senhor, porque Ele é o dono da obra e nós somos apenas os empregados, os servos. E o terceiro subtópico aqui, interpretando ainda a parábola em si, a parábola dos dois servos, no ponto número 1 da nossa lição, vai falar sobre esse desfecho escatológico que essa parábola descreve para a gente. O primeiro servo foi promovido por causa da sua fidelidade e responsabilidade para com o seu senhor, enquanto o outro servo foi jogado fora da casa e sendo levado ao castigo em si. Lembrando aqui que nesse contexto em que Cristo está descrevendo essa parábola, é um contexto que isso faz sentido, porque naquela época, por exemplo, a escravidão ainda era normal, era comum. E os servos eram tratados como escravos mesmo, como nada, como lixo, por exemplo, como um utensílio de casa. E aqui você percebe que um escravo é fiel e um escravo não é fiel. Aquele que não é fiel, ele é tratado e lançado fora, sendo espancado pelo seu próprio Senhor por causa das suas atitudes más. E o versículo 51 do capítulo 24 descreve algo que é interessante. Cristo ainda está contando sobre a parábola e descrevendo sobre a importância da escatologia, a importância da segunda vinda e o destino daqueles que servem a Deus. E o destino do servo infiel é o ranger de dentes, é o destino da tortura, é o destino de condenação, é o destino do juízo em si. Essa é a ideia que Cristo está passando aqui para que os próprios ouvintes pudessem compreender. Aquele servo em si, o servo mau, ele é comparado como uma pessoa hipócrita, uma pessoa que utiliza aquele momento de posição para poder se saciar, para poder ser melhor do que alguém, tratar as pessoas más, se esquecendo que ainda é servo, que ainda é escravo, que ainda não serve para nada. O servo fiel aqui é aquele que se mantém ocupado, que prefere obedecer à vontade do Senhor, que prefere cuidar das coisas com zelo, aquilo que foi lhe confiado à mão. E o destino desse servo é o destino da promoção, é o destino da exaltação. O destino dos santos, daqueles que decidem seguir a vontade do Pai, é as alturas, é a morada com Deus. E o versículo 50 aqui do capítulo 24 nos revela que o discurso dessa parábola aqui é profundamente escatológico. Tem teologia aqui nesse texto. Nos ensina, como cristãos, a servir a Deus em todo o tempo, aguardando o seu retorno. Olha que princípio fundamental. Se você entender isso, explique para os seus alunos em sala de aula. Vamos avançar? Vamos para o ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Um chamado à vigilância. O ponto número 2 só tem 2 subtópicos. Preste bem atenção a respeito disso. Por que precisamos entender esse chamado? Para sermos fiéis e permanecer vigiando enquanto o Senhor está em viagem e retornará. O nosso Senhor, o dono da igreja, o dono das nossas vidas, está exatamente no seu trono de glória e em breve retornará para arrebatar a sua igreja. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a vigilância. Mateus 26:41 demonstra que o ensino da vigilância é constantemente ensinado no ministério de Jesus. O intuito em si desse ensino é demonstrar que nós precisamos permanecer vigiando, fiéis, não adormecidos. Jesus narra essa parábola do perfil do servo bom e do servo mau para descrever exatamente algo que é importante, a importância da vigilância. É aquilo que a gente sempre está ensinando aqui para você, que cada parábola tem uma grande verdade, possui uma grande verdade, possui uma grande orientação. E é interessante que quando entendemos isso, entendemos que aquele servo que decide ser fiel, ele permanece exercendo esse ministério, o ministério do exercício, o ministério do serviço. Aquele que não decide ser fiel e seguir a sua própria vontade também é recompensado. Paulo, ele escreve esse mesmo princípio, orientando os obreiros da igreja em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Lê esse texto com seus alunos. Mateus, capítulo 25, versículo 13. Cristo orienta que devemos permanecer vigiando e alertas com as nossas lamparinas acesas.
Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto. Ninguém sabe o dia do retorno de Cristo. Ninguém sabe a hora exata, somente Deus. Por isso a necessidade da vigilância, ela se torna clara. Se torna clara para aquele que deseja servir a Cristo. Se torna clara para mim e para você como servos do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 36 fala sobre isso. É por isso que Cristo começa a explicar essa sequência de parábolas, essa sequência de ensinamentos, alertando as pessoas a terem cuidado, a serem vigilantes, a aguardarem a vinda, porque em breve Cristo retornará para arrebatar a sua igreja. E a parábola em si demonstra para a gente, Mateus 24, 46, que Cristo requer que os seus discípulos se tornem discípulos autênticos, verdadeiros, fiéis. Aqui você vai explicar para os seus alunos isso, demonstrando sobre essa importância de fidelidade, essa importância de vigilância, de aguardar a vinda do Senhor, porque em breve Ele vem. Vamos avançar? Vamos para o terceiro e último ponto da nossa lição, que possui 3 subtópicos, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Vivendo com discernimento. Esse é o nosso papel. É o ensino da parábola. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Versículo 49 do capítulo 24 chama a atenção para alguém que procurou viver a sua vida de forma dissoluta, sua vida como bem entendesse. Infelizmente, a postura do servo infiel aqui descrito nessa parábola é uma postura que podemos encontrar hoje no dia a dia das nossas igrejas. Mateus capítulo 24, versículo 38, Cristo alerta que muitos se comportavam conforme bem desejavam nos dias de Noé. E muitas pessoas hoje se comportam de maneira dissoluta, de maneira sem compromisso. Só querem Jesus por uma religiosidade, mas não querem Jesus para um compromisso fiel e agirem como servos. Mateus 24, 38 e 39, a Bíblia diz que será de surpresa o retorno do dono da casa, o retorno do mestre, o retorno do Senhor. É por isso que precisamos estar alertas, estar acordados, estar apercebidos ao retorno do Rei. O segundo subtópico do ponto número 3 trata sobre o seguinte argumento. Vida santa. Desde os tempos de Moisés, em Levítico capítulo 11, você acaba percebendo que há uma orientação bíblica para o povo de Deus viver em santidade perante o Senhor. Viver com responsabilidade, como servo fiel. 1 de Pedro 1,16. Pedro orienta a igreja a viver em santidade, a viver conforme a vontade de Deus. E nós precisamos viver em santidade como servos de Cristo. Temos esse papel de exercermos isso, exercer esse ministério, exercer essa obra, exercer essa vontade divina. Hebreus capítulo 12, versículo 14, a própria Bíblia diz para essa geração que sem santificação ninguém poderá ver o Senhor. E muito em breve o retorno de Cristo é real. É real para a sua igreja, é real para o seu povo, para aqueles que são fiéis. Mateus 24, 42. E o terceiro e último subtópico fala sobre administrando os bens. Primeiro, nós como servos de Cristo somos servos de Cristo. Devemos exercer esse ministério. Jesus contou a parábola dos 2 servos para que pudéssemos optar qual caminho eu e você, nós precisamos seguir. E Jesus alerta para termos cuidado, para não seguirmos o caminho dos hipócritas. E nos alerta também para servirmos a Deus de todo o coração. A Bíblia diz que o servo aqui que é exaltado é aquele servo que decide ser fiel ao seu Senhor, que decide ser fiel ao seu Senhor em tudo o que faz. 1 Coríntios 4, 1 e 2, Paulo declara que nós precisamos ser dispenseiros fiéis à vontade de Cristo, exercendo esse ministério e aguardando a sua vinda. Gente, eu espero que você possa ter compreendido sobre essa parábola, que você seja um instrumento de Deus na sua escola bíblica dominical. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Já quero dizer que a gente já está deixando disponível as próximas lições aí do primeiro trimestre de 2019. Já tem material novo aí para você, só procurar no canal. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.